Neste vídeo, nós vamos trabalhar a partir de um diálogo e a partir deste diálogo, que vai servir de contexto, nós vamos desenvolver os estudos. Hoje, nós vamos falar sobre pronúncia da letra R em francês. Nós vamos ver também os pronoms personnel, sujet, os pronomes sujeitos em francês. Nós vamos falar das bases da conjugação e também nós vamos ver como pedir notícias usando o verbo aller, que significa ir. Vamos lá! Então, nós vamos trabalhar a partir do diálogo que está aparecendo aqui agora. Só para lembrar do contexto, aqui é um diálogo entre a Júlia, que é brasileira, que está aprendendo francês online, e a Sophie, que é francesa, que está na França e ela se interessa pelo Brasil, ela quer viajar, quer conhecer, então está precisando fazer amizade no Brasil. As duas já conversaram no primeiro vídeo que eu fiz, lembrando que esse aqui é o segundo de uma série de 10, tá? Qualquer coisa tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, essa aqui é a segunda vez que elas se falam por videochamada. Então, eu vou ler o texto uma primeira vez, de uma vez, assim, da forma mais natural possível. Não se preocupe se você não estiver entendendo tudo logo na primeira vez, que logo em seguida eu vou passar a tradução e as explicações. Não se esqueça também que aqui na descrição do vídeo você tem o link para baixar o material de apoio, que é um PDF com resumo, explicações e também exercícios, e também agora um áudio em MP3 para você treinar sua compreensão e também a sua pronúncia. Você tem também o sumário de todo este vídeo na descrição, ok? Vamos lá então, primeira leitura deste diálogo. Salut Sophie, ça va? Pas mal. Je suis un peu malade aujourd'hui. Rien de grave? Non, non. Et toi, tu vas bien? Oui. Aujourd'hui, je vais retrouver des amis au cinéma. Nous allons voir un film français qui passe ici, au Brésil. Trop bien! Vous allez voir quoi? Le film s'appelle Les Trois Mousquetaires. Après, on va au restaurant. Ok, isso aqui foi a primeira leitura e eu quero que já agora você anote na sua cabeça, num papel, quanto por cento você entendeu nessa primeira leitura. 0% é que você não entendeu nem uma palavra, eu acho que não ainda, mas se você assistiu o primeiro vídeo dessa série, tem coisas que nós já vimos, lembrando que o meu método ele é bem progressivo, então ao longo desses 10 vídeos a gente vai construir, né, e a gente vai progredir em cima do que já foi visto. E 100% sendo que você entendeu tudo, você sabe falar melhor do que eu ainda, você poderia ter escrito este diálogo. Muito bom. Não importa quanto por cento você está entendendo agora, não importa se você está iniciando, se você já está avançado no francês, o importante é quanto por cento você vai progredir até o final dessa aula. Ok, eu vou então passar a tradução aqui para que todo mundo esteja entendendo de que se trata. Salut Sophie, ça va? Oi Sophie, tudo bem? Salut é realmente uma maneira um pouco informal de cumprimentar, né? É o oi, salut, com um biquinho que nós vimos na primeira aula. Salut, salut Sophie, ça va? E ça va é o nosso tudo bem? Tudo bem? Ça va? Tudo bem? Só uma dica aqui, o tudo bem, na França, a gente usa com os amigos quando a gente realmente quer saber como eles estão. A gente não usa, por exemplo, aqui no Brasil, chega, cumprimenta o garçom e fala, oi, tudo bem? Aqui no Brasil é uma forma um pouco educada de falar, só que a gente não espera tanta resposta, né? É mais assim, oi, tudo bem? Lá na França, a gente não vai falar ça va para o garçom. Ele vai ficar assim, o que você quer saber da minha vida? Já está sendo considerado meio intrusivo, né, o ça va. Então, é para os amigos, para a família, que você realmente espera uma resposta. Você está perguntando como você está hoje. Resposta.
pas mal. E aí o francês, de forma geral, ele é bem sincero. Se ele não está muito bem, ele vai responder a verdade. Aqui ela fala pas mal, é tipo nada mal, no sentido de ok, né? Tô indo, não tá super bem. E aí ela vai dar a precisão. Je suis un peu malade aujourd'hui. Je suis un peu malade aujourd'hui. Eu estou um pouco doente hoje. Tá? Je suis un peu malade aujourd'hui. E quando o francês fala muito rápido, je suis, que significa estou, né? Ele vai falar je suis. Je suis un peu malade aujourd'hui. Isso aqui é a forma mais natural de falar. Je suis un peu malade, muito formal. Je suis un peu malade, informal. Rien de grave? Nada grave, né? Rien de grave? Non, non. Et toi? Tu vas bien? E você? Você tá bem? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o tu vas bien. Vou desenvolver, vou me aprofundar um pouquinho. Et toi? Tu vas bien? E você? Você está bem? Oui. Sim. Né? Então a gente viu o non, que significa não, e agora oui, que significa sim. Aujourd'hui, je vais retrouver des amis au cinéma. Hoje eu vou encontrar amigos no cinema. Retrouver é encontrar. Então, quando você fala que você vai encontrar com amigos, você pode usar esse verbo retrouver. Je vais retrouver des amis au cinéma. Nous allons voir un film français qui passe ici, au Brésil. Nós vamos ver um filme francês que passa aqui, ici significa aqui, no Brasil, au Brésil. Nós vimos isso na última aula. Trop bien! Bom demais, né? Seria. Vous allez voir quoi? Vocês vão ver o quê? Você vê aqui que nesse texto, né, que é realmente um diálogo do dia a dia, um diálogo bem natural, você usa muito o futur proche, futuro próximo, com o verbo aller, que significa ir, e depois um verbo no infinitivo, né? Nous allons voir, nós vamos ver. Vous allez voir quoi? Vocês vão ver o quê? Tá bom? Le film s'appelle Les Trois Mousquetaires. O filme se chama Os Três Mosqueteiros. Après, on va au restaurant. Depois, a gente vai para o restaurante. Ok? Muito bom, a gente vai se aprofundar, como eu falei, mas aqui é importante que você tenha entendido, né? As meninas estão fazendo amizade, já estão no segundo diálogo, estão contando a vida, uma praticando o francês, né? Com a outra. Vamos então começar com a parte de pronúncia, a pronunciação. E nós vamos nos aprofundar hoje com a pronúncia da letra R. R. Le R, la lettre R en français. A primeira coisa muito importante que você tem que saber é que não existe em francês o R enrolado. Então, por exemplo, aqui, restaurant, on va au restaurant, não poderia ser restaurant, né? Tem dois R's aqui, o primeiro e dentro da palavra, tudo tem som de R. Restaurant, não tem restaurant, por exemplo, tá? Isso não existe em francês, sempre tem som de R. Então, minha primeira dica é toda vez que você for ver um R dentro de uma palavra, é imaginar que está escrito com dois R's. É um som que todos os brasileiros sabem falar. Um carro. Um carro. Você fala um carro. Você sabe fazer o som de R. Eu vou mostrar em qual caso fica um pouco mais difícil. Mas imagine que tem dois R's, não se pronuncia igual dois R's em português. Aliás, quando em francês a palavra tem dois R's, acontece às vezes, não muda a pronúncia, continua R. On va au restaurant, a gente vai para o restaurante. Je vais retrouver des amis. Je vais retrouver des amis. Eu vou encontrar amigos. Nous allons voir un film. Nous allons voir un film. Não tem problema, às vezes, insistir um pouco mais na pronúncia do R no início, voir. E aos poucos você vai reter isso na sua garganta. Você vê que quando eu falo, nous allons voir un film. Nous allons voir un film.
quase não se escuta o R, né? Ele fica retido. Ok, nesses exemplos que eu passei, não está tão difícil de falar o R. Ele está mais difícil quando ele está dentro da palavra. Às vezes, depois de uma consoante, aí sim fica mais complicado. Vamos pegar então a palavra aqui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Minha dica é cortar. Aujourd'hui. Aujourd'hui significa hoje. Aujourd'hui. Je vais retrouver des amis. Je vais retrouver des amis. Ficar repetindo em casa eu sempre falo, né? Você não pode ficar só assistindo o vídeo, você tem que estar falando já, treinando sua boca para conseguir falar. Senão, na hora que você precisa falar em francês, você vai ficar assim, travado, né? Já tem que estar falando sozinho. Rien de grave, grave. Nada grave, né? Rien de grave. E aí, aos poucos, você vai emendar grave, né? Grave. Pode insistir no início, grave. Aí depois você vai reter. Rien de grave? Rien de grave? Au Brésil. O Brasil, que significa no Brasil. Cuidado para não falar o Brasil, que isso aqui eu escuto. Brasil, o Brasil. Après, 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 que significa depois. Ok? Bastante R's, muito nesse texto, eu vou reler uma vez e você presta bastante atenção na pronúncia. Já vai reparando também nos conjuntos de letras que já eu vou passar alguns para você. Salut Sophie, ça va? Pas mal. Je suis un peu malade aujourd'hui. Rien de grave? Non, non. Et toi, tu vas bien? Oui. Aujourd'hui, je vais retrouver des amis au cinéma. Nous allons voir un film français qui passe ici, au Brésil. Trop bien, vous allez voir quoi? Le film s'appelle Les Trois Mousquetaires. Après, on va au restaurant. Ok, você pode ir treinando depois, baixando o material, você vai ter o texto impresso, você pode ler quantas vezes for necessário até se tornar bem natural. Nós vimos na última aula que conjuntos de letras em francês formam uns sons definidos. Nós vimos alguns e eu vou passar mais alguns aqui. I, E, N se pronuncia yen, yen. Por exemplo, aqui no texto, rien, rien. Tá? Um pouco nasal assim, significa nada. Não está aqui no texto, mas já pode treinar também. Je suis brésilien. Je suis brésilien. Eu sou brasileiro. Cuidado para não pronunciar brésilienne, porque aí eu estou escutando brasileira. Às vezes tem homens que querem falar eu sou brasileiro, falam je suis brésilienne. Não, je suis brésilien. Yen. Tu vas bien? Tu vas bien? Você está bem? Você vai bem? Tu viens au Brésil? Isso aqui não está no texto, mas nós vimos na aula passada o verbo venir. Tu viens? Tu viens au Brésil? A, U, tem som de O. Je suis un peu malade aujourd'hui. Je suis un peu malade aujourd'hui. Après, on va au restaurant. Duas vezes aqui. Après, on va au restaurant. Então, você não pode falar ao restaurant, que eu escuto às vezes. Après, on va au restaurant. O I tem som de wa. Vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi? Vocês vão ver o quê, né? Vous allez voir quoi? Les trois mousquetaires. Os três mosqueteiros. Les trois mousquetaires. Ok? Então, são mais sons aqui que você pode colocar já dentro da sua reserva de sons ao longo da prática. É lógico, né, que tudo isso vai se tornar bem natural. É o que estamos fazendo aqui, vídeo após vídeo, nesse canal, toda quinta-feira, às 20 horas. Inclusive, se você já chegou até aqui, está aprendendo coisas, deixe seu like neste vídeo para apoiar o meu trabalho, o trabalho da minha equipe também.
Vamos falar então um pouquinho de conjugação, conjugaison em français. E nós vamos falar dos pronoms personnels sujets, os pronomes sujeitos. Vamos ver todos. Je. Je significa eu. Lembrando que em francês, ou avisando que em francês, os pronomes sujeitos, eles vêm para conjugar verbos. Eles sempre vêm com verbos. Quando eles não estão com verbo, a gente vai usar os pronoms toniques. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Por exemplo, no et toi, que significa e você, a gente não fala et tu, a gente fala et toi, porque o pronom personnel sujet vem apenas com verbos, tá bom? Mas a gente vai ter a oportunidade de rever isso. Então, je significa eu, por exemplo, je suis un peu malade aujourd'hui, eu estou um pouco doente hoje. Em francês, o pronom personnel sujet tem que se usar sempre, tá? Você não pode falar igual em português, estou doente, sem falar eu estou doente. Je suis un peu malade aujourd'hui. Cuidado que o je, quando ele está antes de um verbo que começa com vogal, ele vai se transformar em J apóstrofe, tá? Por exemplo, j'aime déjà le Brésil. E aí tem que falar bem emendando, né? J'aime. J'aime déjà le Brésil. Você não pode falar je aime déjà le Brésil. J'aime. Segunda pessoa, tu, com biquinho. E cuidado para não falar tu, né? É bem tu, que significa tu. Ou aqui no Brasil a gente fala mais facilmente você. Mas é a segunda pessoa do singular. Por exemplo, tu viens avec nous au cinéma? Tu viens avec nous au cinéma? Você vem com a gente no cinema, né? Tu. Terceira pessoa do singular, nós temos três. Il, ele, elle, ela, a gente. A gente, pois é. A gente tem o agente em francês e é terceira pessoa do singular igual em português. Então, elle aime le Brésil. Ela ama o Brasil. Elle aime le Brésil. On va au restaurant. A gente vai ao restaurante. E o N tem bem som de Nós vimos isso já. Primeira pessoa do plural, nous allons voir un film français. Nós vamos ver um filme francês. Nous allons voir un film français. Vous, que pode significar tanto vocês, segunda pessoa do plural, vocês, mas também pode ser usado para apenas uma pessoa em contexto formal. Vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi? Aqui no texto é bem, vocês vão ver o quê? Mas se eu estiver falando com apenas uma pessoa, vous allez voir quoi, Julia? Seria tipo, a senhora vai ver o quê, né? A gente está falando num contexto formal. E terceira pessoa do plural, il, elle, a mesma pronúncia, só que vem com S, né? A marca do plural em francês. Ils adorent voyager. Eles adoram viajar. Ils adorent voyager. Então, esses são os pronomes sujeitos, les pronoms personnels sujets. Sobre a conjugação em francês. Os verbos em francês, eles se dividem em 3 grupos. Na verdade, igual do português. O que vai definir isso são as terminações que eles têm no infinitivo. Verbos do primeiro grupo são os verbos que terminam em er, no infinitivo. Esses verbos, eles são regulares. Isso significa que quando você aprende a conjugação de um, você já sabe conjugar todos os outros, tá bom? Então, exemplos de verbos do primeiro grupo: voyager, viajar, aimer, amar, adorer, adorar, regarder, que é olhar ou assistir, dependendo. Todos os verbos que terminam em ER fazem parte do primeiro grupo, menos um, o único, é o verbo aller, que significa ir,
e ele é um verbo do terceiro grupo, nós vamos falar já já. Todos os outros que têm um infinitivo em ER, eles são sim do primeiro grupo, é o grupo, né, que tem mais verbos em francês. O segundo grupo são verbos que terminam em IR, ir. Por exemplo, choisir, escolher, fournir, fornecer, vomir, vomitar. Esses também são verbos regulares. Cuidado! Todos os verbos do segundo grupo terminam em IR, mas não todos os verbos que terminam em IR são do segundo grupo. Alguns verbos que terminam em IR são do terceiro grupo. Isso aqui vai vir muito com a prática, não se preocupe. Vamos então para esse terceiro grupo, né? Le troisième groupe, são verbos irregulares, de verbo irrégulier. Por exemplo, aller, nós falamos, né? Que significa ir, être, que significa ser ou estar, avoir, que significa ter, venir, que nós já vimos, é um verbo em IR, mas ele é do terceiro grupo. Então, todos esses verbos são realmente irregulares e, ao longo da prática, né, você vai conhecer, descobrir. Isso aqui são conjugações que realmente vai ter que decorar aos poucos. Não precisa sair decorando, mas ao longo da prática você vai memorizar. Ok, a gente falou bastante aqui os pronomes, conjugação, tudo mais. Vamos olhar aqui o nosso diálogo e ver como que fica aqui. Salut Sophie, ça va? Oi Sophie, tudo bem? Pas mal. Não dá mal, tá ok, né? Je suis un peu malade aujourd'hui. Eu estou um pouco doente hoje. Eu. Rien de grave? Nada grave? Non, non. Et toi? Tu vas bien? Não, não. E você? Você vai bem? Tu, né? Tu vas bien? Você vai bem? Aqui com verbo irregular, aller, ir. Tu vas bien. Oui. Aujourd'hui, je vais retrouver des amis au cinéma. Sim. Hoje eu vou encontrar amigos no cinema. Je vais. Nous allons voir un film. Nós vamos ver um filme. Nous allons voir un film. Français que passa ici au Brésil, que passa aqui no Brasil. Um filme francês que passa aqui no Brasil. Então, aqui, nous, né? Primeira pessoa do plural. Trop bien! Bom demais! Vous allez voir quoi? Vocês vão ver o quê? Le film s'appelle Les Trois Mousquetaires. O filme se chama Os Três Mosqueteiros. Aqui, ó, o verbo s'appeler é um verbo do primeiro grupo, né? Le film s'appelle. Aqui o le film é o sujeito, terceira pessoa do singular. Les Trois Mousquetaires. Après, on va au restaurant. Depois a gente vai para o restaurante. Se você está na dúvida se tem que usar o nous ou se tem que usar o on, é igual em português, né? Na verdade, no dia a dia, você usa mais facilmente o on. É mais informal, né? O nous já fica um pouquinho mais formal, tá bom? Vamos então agora no bom a savoir, que é bom saber, né? As coisas que você precisa saber para se comunicar bem em francês. Para pedir notícias, demander des nouvelles. Em francês, usamos o verbo aller, que significa ir. Tu vas bien? Tu vas bien, literalmente, você vai bem, que significa você está bem. Então, você vê que em francês, né, você não pode falar, por exemplo, tu es bien? Tu es bien? Não. É você vai bem, isso aqui é o correto. Comment tu vas? Comment tu vas? Como você vai? Ça va? Que é o tudo bem? Então, a gente não usa o verbo être, que significa ser ou estar. Num contexto mais formal, comment allez-vous? Aqui praticando a inversão do sujeito com o verbo. Comment allez-vous? Vous allez bien? O senhor está bem? A senhora está bem? Ou vocês estão bem? Vous allez bien? E para responder, você pode falar ça va, ça va, tudo bem. Je vais bien, je vais bien. Eu estou bem. Então, você não pode falar je suis bien. Hein, ça va? Oui, je suis bien. Não.
Je vais bien. Se você não está bem, você pode falar je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Você pode falar também je ne me sens pas bien. Eu não me sinto bem. Je ne me sens pas bien. Já que nos falamos no verbo être, né, que significa ser ou estar, aqui em francês tem um verbo só, com dois significados. Aproveitando esse je suis, nós vimos je suis malade, eu estou doente, mas claro, você vai poder usar o je suis para falar da sua profissão, por exemplo. Je suis dentiste. Eu sou dentista. Je suis avocat. Je suis avocate. Né? Eu sou advogado. Eu sou advogada. Je suis professeur. Je suis professeur. Eu sou professor, eu sou professora. Então você pode procurar tradução da sua profissão, inclusive se você quiser me deixar um comentário embaixo me contando mais sobre você, né, a partir do que nós já vimos, será um prazer ler tudo isso. Muito bom, fique aqui comigo que daqui a pouco nós vamos fazer o nosso teste de compreensão, né, para também fixar bem as informações, mas já avisando que na próxima aula nós vamos falar mais de pronúncia, nós vamos falar principalmente da letra E e vamos ver como que ela se fala com acento agudo, com acento circunflexo e tudo mais. E nós vamos falar também mais sobre os dois verbos irregulares, être e avoir, entre outras coisas. Nós vamos falar também do francês do dia a dia, como parecer um francês quando você vai falar em francês. Vamos então aqui para a última leitura. Eu vou ler mais uma vez o diálogo que nós estudamos hoje. Dessa vez eu vou ler ele sem aparecer o texto, né, na tela. E eu quero que você repare o quanto você evoluiu. Inclusive, você vai me colocar nos comentários quanto por cento você entendeu nessa leitura. Mas, na verdade, você vai me colocar as duas porcentagens. A primeira porcentagem, a sua primeira compreensão no início da aula e a sua compreensão agora, depois de ter estudado, né? E sem ver o texto. Tá pronto? Respirando, concentrado, vamos lá. Julia. Salut Sophie. Ça va? Sophie. Pas mal. Je suis un peu malade aujourd'hui. Julia. Rien de grave? Sophie. Non, non. Et toi, tu vas bien? Julia. Oui. Aujourd'hui, je vais retrouver des amis au cinéma. Nous allons voir un film français qui passe ici, au Brésil. Sophie. Trop bien. Vous allez voir quoi? Julia. Le film s'appelle Les Trois Mousquetaires. Après, on va au restaurant. Muito bom! Parabéns por ter chegado até aqui, parabéns pela dedicação. Eu tenho certeza que continuando desse jeito, você realmente vai chegar a aprender a falar francês junto comigo. Lembrando que tem muitas informações aqui na descrição deste vídeo, o link para baixar o material de apoio, link para os outros vídeos que realmente você precisa assistir aqui neste canal e também o sumário todo desta aula, caso você precise rever algo bem específico. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não for feito. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!